Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda, Luciana, Maria, Jaimara, Cristiane, Léa. Seja bem-vinda, Luana. Seja bem-vinda, Camila, Henrique. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Simbele, Raquel. Aleluia. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nívia, seja bem-vinda. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia de live aqui. Que bênção. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Flavinha, seja bem-vinda. Nilda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos iniciando mais um dia de live em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Alexandra, seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tempo da espera. Creio que Deus vai falar muito com você, muito ao teu coração. Você que está esperando em Deus, você que está esperando no Senhor, você que está esperando um milagre, você que está esperando uma resposta de oração, você que colocou diante do Senhor os teus sonhos, os teus projetos, você que colocou diante do Senhor a necessidade do teu coração. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas colocarmos diante dele todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades. E nós vamos falar sobre esse tempo de espera. E antes de nós começarmos a ministrar, antes de nós começarmos a falar sobre aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, vamos pedir para o Espírito Santo de Deus ministrar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, porque Ele é a pessoa mais importante aqui. Jesus é a pessoa mais importante nesse lugar, na minha vida, e eu creio que na tua vida também, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite, conduz cada palavra ministrada nessa noite, em nome de Jesus, que seja como uma flecha, que seja uma flecha que acerte o alvo, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que teu Espírito Santo venha com graça, com sabedoria, com entendimento, trazendo resposta de oração em nome de Jesus, trazendo, Senhor, um alívio e descanso, Senhor, que somente em Ti nós podemos ter. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ser bem-vindo nesse lugar, ser bem-vindo na casa dessa mulher, na casa onde essa live está sendo transmitida, onde a minha voz está ecoando. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar a tua verdade, em nome de Jesus. Envia os teus anjos, Pai, ao redor dessa mulher, desse homem que ouve agora essa live, em nome de Jesus. Acampa ao redor deles, em nome de Jesus. Acampa ao redor deles, Espírito Santo de Deus. Blinda a mente e o coração deles com a tua verdade, em nome de Jesus. Que nada distraia a mente deles, em nome de Jesus. Que todo engano seja desfeito. Que toda mentira seja desfeito. Que toda sofisma seja desfeito nessa noite, e que esse coração encontre paz, que esse coração encontre paz em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Deus, Ele é um Deus que Ele não se limita à distância. Eu me lembro que uma das experiências que eu tive com o Espírito Santo foi lendo um livro. Eu estava lendo um livro
E nesse livro falava sobre batismo no Espírito Santo, sobre a busca do Espírito Santo, sobre a oração, sobre o poder de Deus. E enquanto eu li aquele livro, eu sentia algo em mim, no meu corpo. E eu creio que o mesmo Deus, que ele não se limita à distância, ele não se limita, talvez você esteja aí na sua casa, o mesmo Espírito Santo que age independente das circunstâncias, ele não se limita a nada. O Espírito Santo de Deus está onde você está agora. O Espírito Santo de Deus está contigo, do teu lado, e ele vai, em nome de Jesus, trazer a resposta, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus, ele não é um Deus de engano. Deus não é um Deus que deixa as coisas subentendidas. As coisas em Deus ficam muito claras e evidentes. Então, uma das coisas que você precisa ficar atenta nesse teu período de espera pela tua promessa, pelo teu milagre, é que quando você está diante do Senhor, quando você está em Deus, ele não deixa nada subentendido, nada fica confuso. A palavra de Deus diz que a palavra dele é luz, e a luz traz à tona tudo que está escondido, tudo que está em oculto. E quando nós temos a luz da palavra sobre as nossas vidas, nós podemos organizar as coisas e colocar elas nos devidos lugares. Talvez o processo da tua espera pelo casamento ou por algo que você tem pedido a Deus não tenha sido fácil. Mas o Senhor nunca deixa você sem resposta. O Senhor nunca deixa você sem uma palavra de vida. E eu quero saber quantas estão aqui esperando um milagre. Você que está esperando um milagre, você que está esperando uma resposta de Deus, comenta aqui, coloca aqui nos comentários: eu estou esperando em Deus, eu estou no tempo da espera, eu estou esperando na promessa do Senhor. Aleluia. Evânia está esperando em Deus. Glória a Deus. A Charlotte está esperando no Senhor. Que bênção, que bênção, que bênção. A Kátia está esperando em Deus, está esperando no tempo. A Fabiane está esperando no tempo de Deus. A Raquel, a Michele, glória a Deus. Quantas mulheres, a Jaimara, glória a Deus. Quantas mulheres, a Isabel está esperando, a Amanda está esperando, aleluia. A Mary, a Alexandra, glória a Deus. A Léa, quantas mulheres estão esperando no tempo de Deus? E eu quero te dizer, mulher, a Cibele está esperando, a Luciana. Eu quero dizer para você, mulher, que está esperando o tempo de Deus. Você é uma mulher preciosa para o Senhor. Você que está esperando no tempo de Deus, você é uma mulher preciosa aos olhos de Deus. Você que está esperando o tempo da promessa, você não foi deixada em último lugar. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Amém? Você não foi esquecida, você não está invisível. Muitas vezes as pessoas, elas questionam: Karine, parece que eu tô invisível, parece que as coisas não acontecem na minha vida, parece que as coisas não fluem. Eu quero te dizer que você é preciosa aos olhos do Senhor, que você é preciosa aos olhos de Deus. Quando a gente vem para a palavra de Deus, quando a gente abre a palavra de Deus, e hoje a gente vai conversar muito, vou abrir muita coisa da minha vida para vocês, para que vocês também tenham fé. Quando a gente começa a ler essa minha Bíblia, do antes do sim, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente percebe que quantos homens e mulheres de Deus passaram pelo período da espera. E todas as pessoas que passaram pelo período da espera tiveram uma reviravolta grandiosa nas suas vidas. Todas as pessoas que tiveram um período de espera, Deus tinha para elas um destino extraordinário. Algo que
o passado tempo comum não daria conta e precisava desse período de espera para formar um caráter que sustentasse esse tempo. A Bíblia fala, se a gente for falar de todos os homens e mulheres de Deus que esperaram pela promessa, a gente vê que todos eles tiveram um final glorioso, um final majestoso, onde Deus se revelou grandemente. E sabe qual é o melhor disso tudo, meninas? É que Deus não mudou. A Bíblia diz que não há margem de mudança em Deus. Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. O mesmo Deus que está sobre a tua vida hoje é o mesmo Deus que manifestava o seu poder e a sua graça na vida dos homens e das mulheres do passado. O mesmo Deus que prometeu a Ana, o mesmo Deus que prometeu a José, a Davi, a Esté, o mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que te prometeu e é o mesmo Deus que está te fazendo te esperar. Só que essa espera, menina, essa espera, mulher, não é punição. Essa espera, mulher de Deus, não é punição, essa espera é cuidado. Deus está te forjando, é forja. Deus está te tratando, Deus está te moldando. Eu me lembro que hoje eu coloquei nos stories uma foto minha do meu aniversário de 25 anos. O ano do meu aniversário de 25 anos foi um ano terrível para mim. Eu morava nas casas, eu morava na minha cidade, mas eu não morava na casa dos meus pais, eu estava morando na casa de outras pessoas. Eu estava sendo bombardeado de todos os lados. Aos 25 anos eu nunca tinha me relacionado com ninguém, imagine só. Vamos ser sinceras, vamos tirar hoje pra gente conversar um pouco? E eu quero que você converse comigo aqui através dos comentários. Não me deixa falando sozinha. Vamos conversar? Eu tinha 25 anos, gente, eu nunca tinha namorado na minha vida. Imagine só a cabeça de alguém que aos 25 anos nunca tinha namorado, sabe? Eu via todo mundo casando e tendo filhos. Naquele dia do meu aniversário, da festa do meu aniversário de 25 anos, eu tenho, né, um grupo de amigas e todas as minhas amigas estavam lá e todas elas eram casadas e tinham filhos, todas que foram pra lá tinham filhos e estavam casadas. E eu, aos 25 anos, nunca tinha namorado na minha vida. Aquele ano foi um ano terrível pra mim. Terrível. Eu me lembro que eu tinha muitas crises de choro. Eu chorava muito. Eu chorava diante do Senhor porque eu não via sentido, não somente na minha vida sentimental. Eu não sei se é o caso de você também. Eu não via nada acontecendo na minha vida sentimental, eu não via marido, eu não via a possibilidade de um namoro, eu não via a possibilidade, sabe? Eu não via nada, eu tinha recém-formado na faculdade, eu não estava trabalhando na minha área, eu estava morando na casa de outras pessoas e eu estava sendo esmagada de todos os lados, eu estava sendo oprimida de todos os lados e eu tinha me convertido aos 11 anos de idade, toda a minha vida eu tinha servido ao Senhor. O único objetivo da minha vida era servir a Deus, o único objetivo da minha vida era buscar o Senhor. E isso me fazia questionar o porquê do processo e o porquê da espera. Eu sempre fui a menina que ia para a igreja, eu liderava, né, os grupos de intercessão da igreja, eu liderava os grupos de evangelismo, eu ia bater nas portas de casa em casa perguntando se as pessoas queriam fazer um estudo conhecendo Jesus. Gente, eu me lembro que eu pegava uma sacolinha com um estudo conhecendo Jesus e eu ia nas ruas da minha cidade, de porta em porta, oferecendo esse estudo.
E eu, aos 25 anos, a minha vida parece que não andava, eu não trabalhava, eu não era casada, e eu buscava o Senhor e eu me questionava e falava, Senhor, por quê? Por quê? Eu só quero viver a minha vida simples, eu só quero... Talvez hoje, mulher, você esteja falando para o Senhor, Pai, eu não quero nada de extraordinário. Eu só quero ter a minha vidinha sossegada com o meu marido, tendo filhos na minha cidade. Eu falava a mesma coisa com Deus, meninas. Eu falava assim, todo mundo falava assim, Karine, mas o que Deus tem pra você é extraordinário. Karine, o que Deus tem pra você é tremendo. Karine, o que Deus tem pra você é algo poderoso. E aí as pessoas falavam isso pra mim, eu falava assim, amém, glória a Deus, mas no meu secreto, em oração, eu falava assim, Senhor, eu não quero nada disso, Pai. Eu não quero nada disso, eu não quero nada de extraordinário, eu só quero conhecer meu marido, eu só quero ter meus filhos aqui mesmo na minha cidadezinha pequena, servindo a igreja. Eu só quero isso. Não quero nada de extraordinário, nada de grande, não. Senhor, sabe? E talvez seja isso que você esteja passando, questionando muitas vezes ao Senhor. E eu ficava questionando e eu falei assim, meu Deus do céu, Senhor do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E naquele tempo eu tinha 25 anos. E eu tive... E assim, gente, deixa eu falar um segredo pra vocês. Quando uma coisa dá errado na tua vida, pode ser que seja uma escolha errada. Quando uma coisa dá errada na tua vida, pode ser que você tomou uma decisão errada, uma escolha errada. Talvez seja algo, sabe? Uma fase. Mas naquele tempo, dos meus 25 anos, tudo deu errado na minha vida. Tudo. Deu tão errado, e acho que eu já contei isso outras vezes, mas eu vou contar. Deu tão errado que no tempo eu morava na casa, né, de umas pessoas. E eu entrava e saía daquela casa em silêncio, porque no meu interior estava tendo uma guerra terrível. No meu interior estava sendo esmagada, massacrada. No meu interior eu estava questionando todas as coisas. No meu interior só havia dor, choro, lágrima. E eu entrava e saía em silêncio da casa que eu estava morando. E uma mulher... Ela falou pra mim que a convivência comigo era insuportável, porque eu entrava e saía da casa em silêncio. E eu não era pra eu tinha que sair da casa. Eu fui literalmente convidada pra sair da casa. E por causa daquilo eu tive que ir pra Teresina, porque na casa que eu estava morando era na minha cidade, em Parnaíba, no Piauí. E eu tive que, por causa desse convite, que a dona da casa disse que a convivência comigo era insuportável, porque eu entrava e saía em silêncio. Mal ela sabia que dentro de mim havia somente dor, por isso do meu silêncio, por isso de eu estar em silêncio por causa da angústia do meu coração. E ela me convidou para sair da casa dela e eu tive que voltar E eu tive que ir para Teresina, que era a capital. E às vezes as coisas acontecem na vida e a gente não entende. Hoje pode ser que você nessa live esteja passando por algo terrível. Talvez você foi demitida, talvez te convidaram para... Eu não vou dizer que me expulsaram, né? Mas te convidaram para sair da casa onde você está. Talvez você esteja passando por dificuldade financeira, talvez você foi traída, talvez você está sendo perseguida. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que as coisas que você está passando hoje não dura para sempre. A dor não dura para sempre. Talvez hoje esteja doendo. Talvez hoje a espera esteja doendo. Talvez hoje esteja muito dolorida.
Mas eu quero te dizer que essa dor não é para sempre. Eu quero te dizer que essa dor, ela vai passar. Eu quero te dizer que essa dor, ela vai passar. Ela vai passar. E eu me lembro que eu fui para Teresina. E em Teresina, por causa de uma mulher que não me quis mais na casa dela, eu tive que ir para Teresina. E por causa dessa minha mudança para Teresina, lá em Teresina eu conheci o meu marido. Lá em Teresina a minha vida começou a mudar. E tem coisas na tua vida hoje que você não entende as mudanças. Tem coisa hoje na tua vida que o processo está dolorido, que você está sendo empurrada. Porque se eu não tivesse, se a mulher não tivesse me pedido para sair da casa dela, provavelmente eu estaria lá até hoje, na minha cidade natal. E talvez eu não tivesse encontrado meu marido. Mas porque ela tomou essa decisão, eu tive que sair. Sabe, às vezes é o Senhor te empurrando. Às vezes tem coisas que tem que acontecer na nossa vida, porque só acontecendo algo desse tipo é que a gente tem força para tomar uma decisão, como se mudar de uma cidade. Sabe, hoje eu sei que aquele período de dor, de luto, que eu chorava desesperadamente, eu me lembro do meu choro, eu me lembro da dor. E eu ficava assim, meu Deus, por quê? E eu perguntava, por quê, Senhor, por quê? Por que eu não faço mal pra ninguém? Se eu fosse uma menina embriagada, se eu gostasse de festa, se eu fosse, se eu fosse uma pessoa perdida na vida, tudo bem, mas eu só vivo pra ti. Só que Deus, naquele período, estava me tirando de um lugar que eu não seria acessada pelo meu marido. E é por isso que eu digo tantas vezes para vocês, meninas. E eu quero que você entenda hoje, através da minha história. Deus é um Deus eterno, amém? Coloca aqui nos comentários e hoje você não vai mais esquecer disso. Deus é um Deus eterno. Coloca aqui nos comentários. Deus é um Deus eterno. O Deus que nós servimos é um Deus eterno. E o Deus eterno, ele não se limita ao tempo. Ele não se limita ao tempo. Deus, ele passeia hoje, o mesmo Deus que está aqui com a gente na live. Hoje, o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está na criação do mundo. É o mesmo Deus que está em Apocalipse. E Ele está passeando no tempo. Ele está aqui. Nós servimos a um Deus onipresente. Ele está em todo lugar o tempo todo. Deus está em todo lugar o tempo todo. Então, quando eu digo para você orar pelo seu marido, não por uma pessoa específica, mas orar pelo seu marido, é porque eu creio que você já é uma mulher casada. Porque no meu tempo de dor, de angústia, eu orava pelo meu marido especificamente. Eu nunca orei por uma pessoa. Ah, Senhor, eu quero o João, o Paulo, o André. Nunca. Eu sempre orei pelo meu marido, porque eu sabia que na eternidade, ainda que eu passasse por provações, ainda que eu passasse por dificuldades, eu já era uma mulher casada. Eu já era mãe, eu já era casada e Deus já tinha cumprido tudo aquilo que Ele tinha me prometido, porque quem promete se compromete em cumprir o que prometeu. Amém? Quem promete se compromete a cumprir aquilo que ele prometeu. E aí talvez você esteja com a dúvida, Karine, mas será que o casamento é para mim? Karine, talvez menina, hoje você fala, pelo tempo da espera, pelo tempo que você está esperando, você começou a questionar. Meu Deus, mas será que de fato o casamento é para mim? Será que é a vontade de Deus que eu case? E eu quero desfazer essa dúvida em nome de Jesus. Se Deus colocou, se você tem um desejo no coração
de casar, se Deus colocou no seu coração esse sonho, se você tem um sonho do casamento, se você tem um desejo do casamento, se você tem o desejo da maternidade, é porque certamente o Senhor já te fez uma mulher casada na eternidade. Amém? A Bíblia fala que Deus opera o querer e o fazer. Deus opera o querer e o fazer. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz que Ele opera o querer e o fazer. Quando Ele colocou no teu coração o desejo do casamento, o desejo de ser esposa, o desejo de ser mãe, é porque na eternidade você já é uma mulher casada, já tem filhos e o Senhor já cumpriu tudo aquilo que Ele te prometeu. Quando eu estava passando pelo momento de dor, o momento de tristeza, quando eu estava lá sendo expulsa de casa, quando Deus me tirou daquele lugar, eu sabia que, ainda que estivesse doendo naquele momento, eu sabia que tudo ali estava cooperando para as coisas que Deus cumpriria na minha vida. Por quê? Porque eu sempre tive a sensação de que eu não viveria a minha vida inteira na minha cidade natal. E sempre Deus vai te dar um norte no teu coração. A minha vida inteira, meninas, eu sempre tive a sensação de que eu nunca viveria a minha vida inteira na cidade que eu nasci. Eu sempre tive aquela sensação de que eu me mudaria dali, que eu me mudaria para outro lugar, para outro estado. Aquela sensação, aquela intuição que é, na verdade, o Espírito Santo te ensinando, o Espírito Santo falando ao teu coração, o Espírito Santo inclinando o teu coração, preparando o teu coração para as mudanças. E Deus, Ele precisava fazer isso para eu sair da minha zona de conforto. Deus precisava mover o natural para que o espiritual viesse, tornasse a realidade aquilo que Ele já tinha me prometido. É por isso que eu tive que sair da minha cidade natal, ir para a capital e lá conhecer o meu marido. E eu quero, em nome de Jesus, que você tenha certeza no teu coração de que se você tem um desejo do casamento, é porque o Senhor na eternidade já te fez uma mulher casada. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E o que vai fazer a diferença é como você vai se portar no teu período de espera. O que você vai fazer no teu período de espera, porque a gente vai esperar. Todo mundo que tem uma promessa vai esperar o tempo certo. A Bíblia fala que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Todas as promessas que o Senhor te fez, há um tempo certo. Hoje, eu sou uma mulher casada, eu tive que passar pelo processo da espera pelo meu casamento. Hoje eu tenho uma filha, eu tive que passar pelo processo da espera para a maternidade. E hoje eu tenho outros sonhos que eu ainda estou esperando, eu ainda estou passando pelo período da espera. Só que o que vai diferenciar o processo da espera, ser doloroso, ser sofrido ou não, é o seu comportamento diante dele. O que vai mudar o teu período de espera é como você vai se posicionar nesse tempo. É por isso que a nossa comunidade no Instagram é tempo de preparo. Porque o tempo de preparo é um tempo passageiro diante da espera pela tua promessa, pelo teu milagre. E eu me lembro que em 2000, tudo isso aí aconteceu, eu tinha 25 anos. E aí eu tive que sair da minha cidade. E aí eu fui para a capital. Quando foi em 2020, hoje eu tenho 33 anos. Tenho 33 anos e eu me casei com 28 anos. Eu tive que esperar mais 3 anos para casar, depois do Senhor ter me tirado da minha cidade. E no ano de 2020, em plena pandemia, eu iniciei um ano decidida que aquele ano seria o ano do meu casamento.
Em 2020, eu iniciei um ano dizendo, esse ano, se eu não casar, eu vou encontrar o meu marido. Em 2020, eu iniciei um ano dizendo, esse ano eu vou encontrar o meu marido, eu vou ser encontrada pelo meu marido e eu vou me preparar para o meu casamento. E foi isso que eu fiz. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Talvez você esteja nessa live, esteja esperando o seu casamento por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Mas, gente, você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra sobre preparação de casamento? Envia essa live para ela. Você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra de casamento, sobre casamento? Você conhece uma mulher que está esperando um casamento em Deus? Envia essa live para essa pessoa. Envia essa live para as mulheres que você sabe que estão esperando um casamento em Deus. Sabe, às vezes a gente precisa de um testemunho para a gente continuar crendo. Às vezes a gente precisa ouvir alguém que passou pelo processo da espera para a gente continuar acreditando que Deus faz milagres, que Deus ele une propósitos. Envia para essa pessoa essa live em nome de Jesus. Não deixe de abençoar outra pessoa. É só um clique. Envia esse aviãozinho aqui embaixo para essa pessoa. E em 2020, eu iniciei o ano dizendo que aquele ano era o ano do meu casamento. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, nós servimos a um Deus que ele chama à existência, ele chama como se já existisse aquilo que ainda não existe. Olha só que poderoso. Nós servimos a um Deus que ele chama a existência, ele chama como se já existisse aquilo que ainda não existe. Ele chama pelo nome. E eu decidi que no ano de 2020, no ano da pandemia, eu nem sabia que teria pandemia, mas naquele ano, olha só como Deus faz, independente das circunstâncias, ele faz acontecer quando chega a hora certa e quando a gente se posiciona da forma correta. No começo do ano, eu falei comigo mesmo, esse ano eu vou encontrar o meu marido. E aí mudou uma chave na minha cabeça, na minha mente. Porque até então eu só estava esperando. Talvez seja o teu problema. Talvez até hoje você esteja só esperando. Você está vivendo a sua vida, sabe? Levando a vida todos os dias, só esperando o cumprimento da promessa. Não, mas quando chegar o tempo certo vai acontecer. Não, mas Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu anseio. Deus sabe porque eu já orei. Eu orei, já jejuei, já fiz propósito. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Quando chegar a hora certa, Deus vai mandar o meu marido. Até aquele ano eu fazia exatamente dessa forma. Não, Deus sabe que eu estou esperando nele. Deus sabe e conhece meu coração. E ele sabe que o meu coração é somente do meu marido. Eu creio que Deus vai fazer o milagre dele sobre a minha vida. E nesse ano eu vou encontrar. Eu só fazia isso. E ano após ano ia passando. Ano após ano e nada. Eu cheguei aos 20 anos, 21 anos, 18 anos, 19 anos, 20, aí 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e nada desse marido chegar e nada da promessa se cumprir. 27 anos e eu, meu Deus do céu. No ano que eu ia fazer 28 anos, eu falei assim, esse ano eu vou fazer diferente. Nesse ano eu vou me preparar para o meu marido. Nesse ano eu vou me preparar para encontrar o meu marido e para o meu casamento. E no começo do ano de 2020, ainda não tinha iniciado a pandemia. Tinha alguns casos, notícia, ainda não tinha iniciado o lockdown. E aí eu trabalhava numa empresa e eu falei assim, esse ano eu vou me cuidar. Meninas, eu comecei a me cuidar. Eu comecei a fazer procedimentos que antes eu achava besteira. Só que quando a gente pega a história de Esther, a Bíblia fala que Esther se preparou durante um ano. Um ano.
Um ano, 6 meses, Esté se preparou cuidando do corpo. A Bíblia fala que em 6 meses Esté usou óleo de mirra, que é um óleo usado para cicatrização e cura de feridas, né? Durante 6 meses, Esté cuidou do seu corpo, das feridas, daquilo que estava desalinhado. Durante 6 meses, Esté cuidou de tudo aquilo que estava fora do encaixe. E a Bíblia fala que durante os outros 6 meses, Esté usou cosméticos e óleos essenciais. Durante o período de 2020, eu decidi que aquele ano seria um ano do meu casamento. E aí eu comecei a me cuidar. Eu comecei a olhar para mim, para o meu corpo, para dentro de mim. O que é que eu preciso cuidar para que nesse ano eu esteja pronta para encontrar o meu marido? Nós estamos em 2026. E eu quero que você seja muito sincera comigo agora. Você já fez essa mesma pergunta? O que é que você precisa fazer hoje para você se curar no seu corpo, nas suas emoções, no seu espírito, para você estar pronta para encontrar o seu marido? Se amanhã de manhã você encontrar o seu marido, você vai se sentir satisfeita com o teu corpo? Como você está emocionalmente hoje? Como você tem desempenhado seus dons e talentos espirituais? Coloca nos comentários. Se você encontrar o teu marido amanhã de manhã, você está satisfeita com o teu corpo? Vamos conversar, meninas? Porque eu queria muito casar. Mas quando chegou em 2020 e eu olhei para dentro de mim e eu percebi que todos os anos eu estava esperando pelo casamento, mas eu não estava preparada para encontrar o meu marido. Todos os anos eu estava pronta para encontrar. Eu ia para os congressos, né, da igreja, eu ia para a igreja, eu ia para o evento e eu ficava procurando. Meu Deus, será que meu marido está aqui? Será que meu marido está aqui? Será que meu marido vai me encontrar? Será que o meu marido está aqui, ele vai me ver? Será que ele vai falar comigo? E aí, no ano de 2020, eu olhei para mim e eu falei assim, meu Deus, se o meu marido me encontrar hoje, eu não estou preparada. Eu não estou. Eu me lembro que em 2020 eu tinha 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. 2020 eu tinha 10 quilos a mais do que eu tinha hoje. Eu olhava para mim e eu não estava satisfeita com o meu corpo. Eu não me cuidava. Como eu deveria me cuidar. Eu não olhava para mim como eu deveria me olhar. Porque se a gente for tomar a Bíblia como o nosso exemplo e tomar a vida de Esté como o nosso exemplo, antes de Esté se encontrar com o rei Assuero, ela teve que passar por um tempo de preparo. Não somente no seu corpo. A Cidinha está se preparando, né, Cidinha? A Cidinha é minha aluna do discipulado antes do sim. Uma mulher linda. E tem se preparado no Senhor, nas suas emoções, para a glória de Deus. Aleluia. Não é só... Gente, quando a gente fala assim, você tá pronto pro casamento, vamos orar, vamos jejuar. Às vezes a gente acha que é só espiritual. Meninas, não é só espiritual, não. A gente precisa ter com cuidado do nosso corpo também. A gente precisa ter o cuidado com o nosso corpo, sabe? Qual foi a última vez que você foi no dentista? Qual foi a última vez que você fez um check-up para saber como estão os teus hormônios? Qual foi a última vez que você fez uma hidratação no seu cabelo? Sabe? Você tem bebido 2 litros de água, pelo menos, por dia? São coisas desse tipo que você precisa olhar para você. Tem coisas que você precisa olhar para você. A Bíblia fala, ame o teu irmão como a ti mesmo. Como você vai amar um homem
Como você vai amar o teu marido? Como você vai cuidar do teu marido se ao menos o teu corpo você não está cuidando? O teu corpo é templo do Espírito. O teu corpo é templo do Espírito. Às vezes o desânimo, às vezes o cansaço é excesso de açúcar, excesso de carboidrato. Ah, Karine, mas tem que fazer isso? É claro que tem. Você é templo do Espírito Santo. Você precisa se olhar para você, se amar, se cuidar. Você faz parte do processo. E eu digo isso, meninas, como testemunho. Eu passava anos e anos esperando pelo meu marido, mas eu nunca tinha olhado para mim. Eu sempre olhei para fora. Eu sempre olhei para as outras pessoas. Eu sempre olhei para os outros, mas nunca para mim. Eu nunca me cuidei, eu nunca me priorizei como mulher, com cuidado. Sabe? Tem esse cuidado, mulher. Cuidado com o seu cabelo, cuidado com a sua aparência, cuidado com a sua saúde. Faça um check-up, veja como você está. E se prepare, faça atividade física, se ame. Como estão as suas emoções? Você é magoada, você está ferida, você está ressentida com o teu passado, com pessoas da tua igreja ou com tua família. Tudo isso faz parte de um processo. Às vezes você questiona porque até hoje você não encontrou seu marido. Porque se você encontrar o seu marido como você está hoje, você se perderia. Entende? Um coração magoado, ele fere outras pessoas. Um coração ferido, ele fere outras pessoas. E até isso, Deus precisava me curar. Até isso eu precisava ser tratada. Porque eu sempre digo para vocês, não existe casamento perfeito, existe um casamento. O que é um casamento? São pessoas que amam a Deus acima de tudo, que se amam e decidem se perdoar todos os dias. Ponto final. Você acha que você vai encontrar um marido perfeito? Não vai. Não vai. Se você não souber perdoar, o teu casamento vai se tornar um inferno. Se você não souber perdoar, se você não souber conversar, se você não souber escutar, se você não souber que o seu papel é fazer com que o seu marido seja feliz. Ah, Karine, se eu sou recíproca. Se ele me amar, eu vou amar ele. Se ele cuidar de mim, eu vou cuidar dele. Pois nem case, nem ore mais para casar. Porque não pode ter reciprocidade no casamento. Porque você precisa amar o teu marido. Quando você decide amar o teu marido, quando você decide sobre o casamento, você está decidindo amar o seu marido porque você ama a Deus acima de qualquer coisa. Então, ao invés de você ficar ansiosa, porque a ansiedade bate, né? O tempo vai passando, as pessoas ficam ansiosas, você fica ansiosa. Ai, meu Deus, mas quando vai acontecer? Quando eu vou casar? Ao invés de você ficar ansiosa, faz uma listinha. Eu falo muito isso no Antes do Sim. Eu falo isso direto no Antes do Sim. A gente faz dinâmicas e exercícios para as meninas fazerem semanalmente. Checklists de que elas precisam fazer. Sabe? Faz uma listinha ali no teu caderno. Pega um caderno, qualquer caderno seu, e faz uma lista de tudo aquilo que você precisa fazer para você estar satisfeita com o teu corpo. Você acha que você precisa emagrecer? Amém. O que é que você precisa fazer para emagrecer? Cortar açúcar, carboidrato, fazer exercício, beber água? Então faz a listinha. O que é que você acha que você precisa fazer mais? Cuidar do cabelo? Gente, eu quase não tinha sobrancelha. Eu fiz a micropigmentação na minha sobrancelha. Tem coisas que é só um detalhe.
E você precisa investir em você mesmo. Ó, eu fiz micropigmentação, cuidei dos meus dentes, do meu cabelo. Você precisa fazer, você precisa se cuidar. Faz a listinha. Ah, eu preciso fazer check-up, fazer exame, ir no dentista, fazer uma micro. Não sei o que você vai fazer, mas faz a listinha para você fazer ainda esse ano. Deixa de ficar ansiosa, porque quando você começar a fazer essa listinha para encontrar o teu marido, você vai perceber que você precisa de tempo. Tempo. Porque se o teu marido chegar amanhã, você não tem realizado tudo que tá na listinha. Aí vamos passar para as emoções. Faz a listinha. Gente, antes eu passei por um período que antes de eu encontrar o meu marido, eu fiz uma listinha de todo mundo que eu tava magoada e ferida. E eu saí mandando mensagem para todo mundo, pedindo perdão. Eu saí mandando mensagem para todo mundo, desfazendo todo o laço, desfazendo tudo que de mágoa, ferida que eu tinha, ressentimento. Eu fui mandando mensagem, pedindo perdão, liberando perdão, sabe? Quantas pessoas hoje você está magoada? E o Lucas fez exatamente. Engraçado, né? Porque eu nem sabia quem era o Lucas. Mas eu fiz de um lado e o Lucas fez do outro. E aí quando a gente se casou, a gente conversando, a gente viu que a gente tinha feito a mesma coisa. Faz uma listinha de todas as pessoas que você está magoada, ferida, ressentida e vai pedir perdão. Porque se você não sabe perdoar essas pessoas que te magoaram, feriram, imagine só quando você estiver casada, que não tem pra onde você correr, que todos os dias você vai acordar e anoitecer com teu marido. E perdão não tem a ver com sentimento, perdão é uma decisão, você precisa decidir perdoar. Nunca você vai sentir vontade de perdoar, porque isso não faz parte da nossa natureza. Nós decidimos perdoar porque nós somos cristãos e nós obedecemos esse princípio que é o perdão. Vocês estão entendendo? Estão anotando aí? Porque antes do teu marido chegar, você precisa alinhar tudo que está desalinhado. Antes do teu marido chegar, antes de você entrar numa nova estação, você precisa colocar em ordem. A Bíblia fala uma coisa bem interessante, meninas. A Bíblia fala que Deus ele não coloca vinho novo em odre velho. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Deus coloca vinho novo em odre novo. Não adianta você querer viver uma nova estação se você está vivendo decisões e tendo costumes e o estilo de vida do passado. Se você quiser viver uma nova estação, um novo tempo para a tua vida, você vai ter que começar a mudar a tua mentalidade. Você vai começar a mudar teu estilo de vida. E tem que ser agora, tem que ser hoje. Sabe por quê? Porque a gente já está em maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Já se passaram 5 meses do ano de 2026 que você perdeu. Esperando. Já se passaram 5 meses do ano de 2026 que você perdeu ansiosa. Ao invés de você ter tomado uma decisão de agir pela fé, porque a fé sem obras, ela é morta. Se você crê que esse ano será o ano do teu casamento, se você crê que esse ano é um ano diferente, você precisa ter ações, obras diferentes, que condizem com aquilo que você acredita. Amém? Vocês estão entendendo? Coloca aqui nos comentários. Karine, eu tô entendendo. Eu tô entendendo tudo. Tudo. Glória a Deus. Nós estamos no mês 5, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Nós estamos no começo do mês 5. Faz 5 meses que você estava ansiosa, faz 5 meses que você estava com medo, mas em nome de Jesus, a partir dessa live, você vai começar a se comportar de forma diferente. Amanhã você já vai começar o seu dia diferente.
Você não vai dormir hoje enquanto não fizer a listinha. Você não vai dormir hoje enquanto não fizer a listinha. Gente, eu ia pro trabalho... eu não ia pro trabalho desarrumada, feia, né? Fedorenta. Mas... quando eu comecei a me arrumar, quando eu comecei a me cuidar, quando eu comecei a olhar para mim e me priorizar na minha estética, na minha beleza, no meu autocuidado, assim como Esté fez, o Lucas disse, porque depois que eu fiz o jejum, né, pro meu casamento, eu voltei de férias para a empresa. E eu passei 30 dias de férias. E depois que eu voltei para a empresa, o Lucas disse que eu voltei diferente. Eu voltei com um brilho. Aquele brilho é porque eu entendi que eu precisava me cuidar. Aquele brilho é porque eu comecei a... Eu comecei a entender que eu precisava me valorizar como mulher. Você é joia rara. A Bíblia fala que a mulher é coroa do seu marido. Quanto mais bela é essa coroa, mais autoridade tem esse marido. Começa com você, mulher. Começa com você. Para de ficar esperando que as pessoas façam por você. Qual foi a última vez que você foi no salão fazer suas unhas? Hein? Compra roupa nova. Vê o teu estilo. Ah, Karine, mas eu não entendo muito dessas coisas. Mulher, coloca no chat GPT. Coloca uma foto tua. Pede pro chat GPT falar assim, olha, qual é o meu estilo, a minha maquiagem. Começa a se cuidar, se valorizar em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? A primeira coisa que você vai fazer é uma listinha do teu corpo de coisas de estética e saúde que você vai fazer nesse período de espera de 2026. A próxima listinha é perdão que você vai pedir para as pessoas que você está ressentida, magoada, ferida. Você vai se libertar disso, em nome de Jesus, de todo ressentimento. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: o passado não tem nada de novo. Karine, eu tô muito triste porque eu tava namorando e o rapaz terminou comigo. Amém, glória a Deus. Já foi tarde. Você está livre para conhecer o teu marido. Amém? O passado não tem nada de novo. Karine, eu tava conversando com um rapaz e do nada ele sumiu. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. -1 para confundir. -1 para confundir. Se foi embora é porque não era seu marido, já foi tarde. Glória a Deus. Você está livre para conhecer o teu marido. Aleluia. Amém? Ah, Karine, mas tá muito... Para, levanta a cabeça, sacode a poeira. Levanta a cabeça, sacode a poeira. O que é teu vai trazer paz. O que é do diabo só traz confusão e discórdia e confusão. E dúvida. Se trouxe dúvida, se trouxe confusão, não é de Deus. Não, deixa pra trás. Se liberta e não queira voltar, não. Ah, Karine, mas eu acho que é porque eu fui muito exigente. Ah, Karine, é porque ele fez umas propostas e eu disse não e ele se afastou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deixe embora, deixe embora, deixe embora. Se liberte, deixe embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu marido, quando ele chegar, ele vai ser um homem decidido. Ele não vai te confundir. Ele vai ser decidido. Ele vai falar a verdade. Você não vai ficar confusa. Você não vai ficar questionando os sinais. Amém? Se prepare para o seu marido. Ah, Karine, mas eu não sei quem é. Não precisa saber. Deus que sabe. E ele que sabe, Deus que sabe o nome do seu marido, ele vai trazer para você. Amém? Você só precisa se preparar. No tempo da espera, você só precisa se preparar para o teu casamento. Entendidas?
Agora, na parte espiritual. E na parte espiritual, você já está fazendo. Amém? Nós estamos aqui no propósito de 21 dias. Depois nós vamos começar a fazer jejum. Nós orem em casa, busque ao Senhor. E eu quero agora, em nome de Jesus, a partir de hoje, você não vai mais orar pelo João, pelo Pedro, pelo Joaquim. Eu não quero que você ore por pessoa específica nenhuma. Você vai orar pelo seu marido, que talvez você não... Ah, Karine, mas eu não sei o nome, porque eu não sei quem é meu marido. Mas Deus sabe quem é o seu marido. Eu quero que você ore pelo seu marido. O seu marido, que Deus sabe o nome. E eu quero que você ore intercedendo pelo seu marido. Eu orei dezenas e dezenas de vezes pelo meu marido sem saber quem ele era. Eu orava pedindo para o Senhor abençoar ele. Eu orava pedindo para o Senhor defender ele de todo mal. Eu orava pedindo para o Senhor livrar ele de toda cilada. Eu orava pedindo para o Senhor prosperar ele. Sem saber quem ele era, eu orava simplesmente pelo meu marido, que Deus já sabia o nome dele, que Deus já sabia onde ele estava, e assim eu fui orando. Amém? Você vai orar pelo seu marido, não vai citar nomes de ninguém, porque o seu marido Deus já conhece. Você vai interceder pelo seu marido, que ele tenha um caráter de um homem de Deus, que o Senhor dê a ele estratégia, que o Senhor dê a ele sabedoria e entendimento, que ele seja um homem próspero, que o Senhor ajude ele nas batalhas e lutas que ele estiver travando. Se coloque na presença de Deus como intercessora do seu marido. E você, mulher, o único papel que você vai fazer é se preparar. Imagine só, meninas, imagine só, preste atenção, foca. Foca aqui. Se daqui a 6 meses você casasse, vamos dizer que daqui a 6 meses fosse o teu casamento, a cerimônia do teu casamento. O que é que você precisaria fazer para que no dia você estivesse linda, perfeita, maravilhosa? Eu quero que você comece a pensar nisso. Karine, eu preciso mudar minha vida completamente, o meu estilo de vida completamente. Outra coisa bem interessante, o seu nome tá limpo? Karine, mas o que tem a ver isso? O seu nome tá limpo porque você vai casar. Você vai casar e quem casa quer casa, e quem quer casa quer coisas de dentro de casa, e você precisa estar com o seu nome limpo para comprar as coisas de dentro da sua casa. Aí tu quer casar e teu nome tá sujo. Aí tu vai ficar pedindo o nome das outras pessoas para ficar comprando as coisas dentro da tua casa. Uma coisa que você vai planejar junto com o teu marido. Entende? Se organize. Menina, quando a gente começa a colocar no papel tudo aquilo que a gente precisa fazer pra gente, de fato, trazer a realidade, os sonhos de Deus, aí as coisas mudam. Limpa o teu nome, estrutura a tua vida, prepara a tua casa, prepara você, se prepara pra casar, porque você vai casar. E você precisa se preparar. Outra coisa que eu quero dizer, faça o discipulado antes do sim. Faça o discipulado antes do sim. Tem meninas aqui na live que são minhas alunas do discipulado antes do sim, que estão fazendo, que estão se preparando para o casamento. A gente fala muitas coisas sobre o discipulado antes do sim, coisas mais profundas, coisas mais que não dá para falar numa live que é aberta. Faça o discipulado antes do sim. Comece a se preparar para o casamento. Comece a se preparar no teu corpo, nas tuas emoções, sabe? Comece a se preparar de fato, estrategicamente. Isso é ter fé. Isso é fé. A fé sem obras, ela é morta.
Todo mundo, gente, uma pessoa que ela quer passar no concurso público, a primeira coisa que ela faz é estudar. A pessoa que ela quer comprar um carro, ela precisa tirar uma habilitação. Uma pessoa que ela quer fazer qualquer coisa, a Patrícia tá bem que ela é da primeira turma. A gente vai abrir a 4ª turma do discipulado antes do sim. E aí eu te pergunto, para tudo a pessoa precisa se preparar. E a decisão mais importante da tua vida, que é o casamento, por que você não vai se preparar? A Sônia também é da primeira turma. Glória a Deus. Tá aí as meninas. A Patrícia, a Sônia. Meu Deus, a Sônia tem uma experiência linda. Né, Sônia? A Sônia recebeu o dom de falar em línguas durante um período de jejum. Meu Deus, eu nunca vou esquecer isso, Sônia. Nunca, nunca na minha vida. Glória a Deus. E todo mundo que quer fazer uma coisa precisa se preparar. Uma pessoa que quer fazer a faculdade de medicina, às vezes passa 5, 6 anos fazendo cursinho para se preparar. Por que nós que queremos casar não se preparamos? Por que você que quer casar não vai se preparar para o teu casamento? Preparar de forma correta. Então, começa a se organizar para você fazer o discipulado antes do sim, porque esse ano é o ano do teu casamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. As inscrições do discipulado antes do sim vão começar no dia 20. É a 4ª turma do discipulado antes do sim. E tem coisas que não dá para eu falar aqui. Tem coisas que não dá para eu abrir a minha vida aqui, porque não dá. Acho que nem a plataforma permite. Mas no discipulado fechado, numa plataforma fechada, eu posso falar abertamente, sem medo, sem vergonha também. Eu posso dizer como é que funciona, como é que se prepara. Então, a partir do dia 20, as inscrições vão começar e vai ser tremendo, 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 tremendo. Eu tô ansiosa por esse dia, porque eu sei que muitas mulheres serão impactadas, não somente pelo preparo, sabe, pro casamento, mas no que Deus faz. Gente, eu fico assim, meu Deus, estarrecida quando eu lembro que a Sônia, ela recebeu o dom de falar em línguas num jejum do discipulado. Não é somente o preparo para o casamento, é algo de Deus, é algo que o Senhor manifesta a sua glória no nosso meio, é algo que Deus faz coisas que só Ele pode fazer. Não é mentoria, não é coach, de fato é um discipulado, e onde nós buscamos ao Senhor, onde Deus trata o nosso íntimo, onde Deus trata o nosso coração e nos prepara para a melhor fase das nossas vidas. Eu quero te dizer que os teus melhores dias estão à tua frente, em nome de Jesus. Amém? No dia 20 eu vou liberar o link de inscrição e vai ser tremendo, em nome de Jesus. Nós já estamos aqui passando o nosso tempo. Toda segunda e toda sexta nós estaremos em live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor, em nome de Jesus, te dê uma noite de sono reparador na presença dEle. Que os teus sonhos se realizem. Você não deixe de fazer a listinha ainda hoje e comece a praticar tudo aquilo que o Senhor colocar no teu coração para trazer à realidade aquilo que o Senhor já te prometeu. Em nome de Jesus, essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Os links da comunidade Tempo de Preparo e canal do YouTube está na minha bio do Instagram. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Até segunda, próxima live.